Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor Deus é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai, pois, pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém e amém. Este salmo de número 100 é um salmo que fecha uma série de salmos que falam sobre Deus como Rei. Esta série de salmos, que são salmos messiânicos e monárquicos, começa no salmo de número 93 e termina no salmo de número 100. De modo que o salmo 100 é o auge do canto ao rei soberano. Na tradição judaica, este salmo é atribuído a Davi, apesar de nós não termos na própria epígrafe aqui do salmo um autor, mas a tradição judaica atribui esse salmo a Davi. Ele foi escrito provavelmente por volta do ano 1000 ou 950 antes de Cristo. E ele se tornou um salmo que os judeus passaram a cantar nas festas principais, sobretudo nas festas onde nascia um rei ou onde o rei era coroado. Nestes eventos festivos que envolviam a realeza, esse salmo era celebrado. Também ele era cantado nas festas, onde os judeus cantavam as vitórias que Deus, o grande e soberano Rei do universo, havia dado ao seu povo. Tem um teólogo que eu gosto bastante, que é o F.B. Meyer. Ele tem um comentário conciso da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, e esse F.B. Meyer, ele diz que este salmo, ele é cheio da luz solar que irradia para a vida. É verdade que nós temos salmos que falam de penumbras, que falam de noites, que falam de sofrimentos, que falam de momentos muito agudos, mas este salmo aqui não. Este salmo é como o sol que irradia para a vida, é um salmo de adoração e de celebração. Historicamente, o salmo de número 100, ele ficou conhecido em latim por Jubilate Deo. Jubilate Deo quer dizer júbilo a Deus, ou celebração a Deus, ou cântico a Deus. O salmista aqui, ele conclama-nos a fazer para Deus pelo menos 4 coisas. E eu quero falar dessas coisas, as quais ele nos conclama como servos de Deus, cada um de nós a executar também. E para essa conclamação, o salmista vai usar aqui 4 verbos. E estes verbos, eles encabeçam os versos 1, 2, 3 e 4. Vamos ver estes versos aí e também estes verbos. O primeiro deles está no verso 1, que é o verbo celebrar. Ele começa falando celebrai, celebrem, cantem, enalteçam ao Senhor.
aqui está uma grande convocação, uma grande conclamação, um grande chamado, uma grande missão para a igreja. A igreja tem a missão de conclamar, de adorar, de celebrar e de louvar ao Senhor. Eu sei que quando nós nos reunimos, cada um aqui tem suas orações, tem suas petições, tem suas necessidades, tem circunstâncias que nos pressionam e que nos fazem, às vezes, perder o sentido real de estarmos aqui. Mas o chamado de Deus para todos nós, não só aqui hoje, mas para a nossa vida, é que vivamos para celebrar o nome do Senhor, nosso Deus. Quando pensamos em celebrar, nós devemos lembrar que celebração é adoração, é cântico, é hino, é salmo, é louvor, é aclamação, é proclamação, é você gritar, falar, expor, cantar, você fazer poesias de reconhecimento a Deus por quem Ele é e a Deus também pelo que Ele faz. Então eu queria fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Hoje você já gastou um tempo da sua vida para celebrar ao seu Deus, celebrar ao seu Cristo, celebrar ao seu Senhor, celebrar ao seu Salvador? Eu sei que talvez você esteja tão envolvido em alguma circunstância que as circunstâncias da vida podem ter te feito de esquecer desta sua missão, mas o Senhor te chama hoje a deixar um pouco todas as coisas de lado para celebrar o nome dEle, para adorar o nome dEle, para bendizer o nome do nosso Deus. Celebrai ao Senhor. Esta é a primeira ordem que o salmista nos dá. E quando a gente pensa nos motivos que nós temos para celebrar ao Senhor, às vezes nós temos que parar um pouco para entender à luz da palavra por que devemos celebrar. E aí eu queria dar aqui algumas razões. Primeiro, nós devemos celebrar porque nós estamos salvos. Você foi salvo, o seu nome está escrito no livro da vida, seus pecados foram perdoados. Aleluia, se você apagar agora aqui, aleluia, você vai encontrar com o seu Senhor e o seu Salvador. Então você não vive com medo da morte, você foi salvo, o seu nome está escrito no livro da vida, você foi selado pelo Espírito de Deus, você é a morada do Altíssimo, você é o tabernáculo de Deus na terra. Então nós podemos celebrar pela salvação. Aleluia, porque um dia o Senhor Jesus nos alcançou. Lá em Mateus 10, os discípulos voltam para Jesus e falam assim: Senhor, nós temos tido alegria porque os demônios têm se submetido a nós. E nós temos alegria também porque as doenças têm sido curadas. Aí Jesus foi e disse para os discípulos o seguinte: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, e não se alegrem porque as doenças são curadas mediante a autoridade de vocês. Se alegrem antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que celebrar ao Senhor porque nós estamos salvos. Você está salvo, você está perdoado, você está reconciliado. Aleluia, glória a Deus. Você, aleluia, foi comprado e resgatado pelo Senhor. Agora, em segundo lugar, nós devemos celebrar também porque nós podemos contar com as provisões gloriosas de Deus na nossa vida. Deus sempre chega com as suas santas e maravilhosas provisões para nós. É verdade que o crente às vezes passa aperto, sim ou não? Passa, nós não vivemos numa redoma, nós não somos blindados das vicissitudes da realidade da existência humana, nós passamos por todas as intempéries que o ser humano passa. Aliás, a Bíblia fala que o sol nasce sobre justos e nasce sobre injustos, e a chuva cai sobre justos e sobre injustos.
justos. Mas qual é a diferença então entre o que serve e o que não serve? É que aquele que serve a Deus tem a certeza de que há sempre uma provisão e um escape vindo da parte de Deus para o seu povo. Eu quero profetizar isso para você em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui, aleluia, inquieto, angustiado, aflito, amargurado, pressionado. Eu quero dizer para você: coloque a sua fé em ação, descansa no Senhor, porque é uma grande provisão de Deus chegando para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Há uma grande provisão de Deus chegando para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aleluia, glória a Deus. Às vezes Deus manda a provisão quando nós não temos mais saída. E às vezes Deus manda a provisão de forma antecipada. Eu um dia estava lá no escritório, aí de repente meu telefone tocou. Era uma senhora que disse assim: olha, eu gosto mais de fazer casamento do que divórcio, mas como advogado acaba acontecendo divórcio e você orienta a pessoa, mas se a pessoa não quer, não tem jeito, né? Você vai executar o trabalho. E aí então eu estava lá no escritório, essa moça chegou e disse assim: olha, doutor, é o seguinte, nós já tínhamos conversado antes, eu decidi, vou me divorciar de fato, de verdade. Eu falei: bom, então tudo bem, os documentos são esses. Ela falou: tá aqui os documentos. Eu peguei os documentos e aí ela disse assim: olha, quanto que é? Eu falei: ó, o valor é tanto. E ela disse assim: tá bom, o senhor pode me passar a sua conta bancária? Eu passei para ela, mas achando que ia fazer como faz, negocia, depois dele. Aí ela: tá aqui feito, doutor. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu fiquei todo animadinho, né? Falei: olha só, né? Aí o que eu fiz? Fiz a documentação, tudo certinho, preparei, disse: amanhã eu dou sequência. Fui embora. No outro dia eu tinha uma audiência muito séria lá em São Paulo, e fiquei assim a tarde toda envolvido com aquilo. Quando foi no final do dia, eu cheguei num lugar para estacionar meu carro. Na hora que eu cheguei lá fora, e estava uma rua assim, todo mundo estacionado ali, e eu estacionei. A audiência demorou. Quando foi 6h40, eu saí do fórum e fui lá para frente do lugar em que tinha estacionado o carro, e tinha um cone lá, e no cone tinha um número dizendo: seu carro foi guinchado. Falei: meu Deus do céu. Aí não tinha jeito, eu vim embora, eu tinha o que fazer naquele dia. Aí no outro dia eu tinha um outro compromisso, fui atrás do meu compromisso. Depois, ainda à tarde, eu fui atrás. Eu sei que foi muito interessante. O valor que essa pessoa depositou na minha conta foi exatamente o valor que eu tinha que usar para liberar o carro, já pagando tudo, alguma multa que tinha atrasada, IPVA, alguma coisinha que tinha atrasado, e também guincho, que aí você tem que pagar guincho, você tem que pagar tudo, vocês sabem, né? Não deixa acontecer isso com vocês não, pelo amor de Deus, prejuízo não, né? Mas é interessante que quando eu cheguei lá, falei: meu Deus, como é que eu vou tirar o carro agora? Deus falou: não, eu entrei com providência, fique em paz. Deus, Ele cuida de nós. Aleluia. Às vezes você não imagina nem de onde virá, mas o Senhor tem os seus agentes. Aleluia. Ele tem os seus caminhos. E quando Ele quer, Ele envia a provisão. Levante a sua mão, eu quero deixar essa palavra para você. Haverá uma grande provisão de Deus para a sua vida. Lamachura bacana, Lamahai. Deus vai entrar com providência. Eu acredito nisso. Então nós devemos celebrar, porque o Senhor sempre entra com providência nas nossas vidas. Nós devemos celebrar também, em terceiro lugar, porque mesmo nas lutas, Deus usa todas essas circunstâncias em nosso favor. Não existem circunstâncias que Deus não utilize em nosso favor. Por maior que seja a luta, por mais cruenta que seja a batalha, em todas elas, a mão de Deus, soberana, gloriosa e misericordiosa, trabalha a nosso favor. Aleluia, é o apóstolo São Paulo que vai dizer em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito.
Deus trabalha em nosso favor. Quando Ele trabalha em nosso favor, Ele nos leva ao amadurecimento, Ele forja o nosso caráter, Ele trabalha a nossa tolerância, a nossa paciência, e Ele derrama sobre nós o seu amor, de modo que na luta que a gente passa, que o crente passa, nada se perde, tudo se aproveita. O Senhor dá um jeito de ir convertendo cada situação para o nosso bem, para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para o nosso progresso. Você está passando por alguma luta? Você está passando por alguma porta fechada? Você está passando por alguma situação muito difícil? Eu quero dizer para você, eu não sei como, mas de uma forma ou de outra, lá na frente, você vai olhar cada coisa que te aconteceu e você vai dizer sobre cada uma delas. Cada uma dessas coisas foi necessária. Foi necessária, aleluia, para Deus me trazer aonde Ele queria que eu estivesse. De fato e de verdade, o Senhor trabalha em nosso favor. Eu era, pastor Rubens lembra disso aí, eu era vendedor de livros, eu vendia livros, e aí eu não tinha carro, ia atender as agendas. Então como funcionava? Eu pegava uma caixa, e na caixa tinha aquelas caixas vazias de cestas básicas, colocava aquilo num carrinho de feira, enchia de livro, pegava o trem e ia pregar. Aonde eu ia pregar? Em qualquer lugar eu ia pregar, me convidava. E eu me lembro que uma vez eu fui pregar, acho que em Ferrazópolis, fui de trem, e no retorno, quando eu cheguei na Barra Funda, já tinha passado o último trem para cá, e tinha passado o último ônibus também. E aí o que eu fiz? Eu desci da estação, porque a estação fecha, não sei se você já chegou lá na estação depois do último trem, a estação fecha e só vai abrir só 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã. Então era 1h da manhã, mais de 1 hora o último trem, eu acho que é 00:30, se não me falha a memória, saindo de lá. E aí eu cheguei depois disso, a estação já estava fechada, só podia sair da estação, não podia entrar mais, não tinha mais trem. Então eu desci as escadas, sentei em cima de uma caixinha de livro, e aí quando eu estava lá assim, Deus falou para mim, falou assim, leia os livros, aproveita para ler os livros. E aí eu fiquei assim, falei, vou nada, eu vou dormir aqui, cansado, e Deus falou assim, nada, vai lendo os livros, aproveita que você está aí, vai passar a noite toda, vai lendo os livros. E eu peguei os livros para ler, e aí, é claro, fui lendo o livro e tal, e isso aconteceu outras vezes, e todas as vezes Deus dizia para mim, vai lendo o livro, vai lendo o livro, vai lendo o livro. Eu tinha a 4ª série de ensino fundamental, Fundi 1, 4ª série do Fundi 1, olha que interessante. E aí eu fui lendo aqueles livros, a minha mente foi se abrindo, depois a minha esposa me motivou, fui para a escola, fiz o SISU, quando eu fui fazer a prova do SISU, obrigado, viu? De eliminação de matéria, eu eliminei todas as matérias, né? E quando eu estava lá fazendo a prova, eu agradecia a Deus por cada livro que eu fui lendo naquelas madrugadas. Aleluia. Eu, irmão, sou professor de teologia e às vezes nas aulas eu cito o livro que eu li, sabe onde? Enquanto eu estava esperando o trem, enquanto eu estava esperando o metrô, tardes da madrugada, aleluia, esperando aulas, materiais que me ajudam, que me fortalecem, que me esclarecem, que me ensinam, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Deus utiliza as circunstâncias mais inóspitas em nosso favor. Levante a sua mão e dê uma palavra de Deus para você. Nenhuma experiência ruim pela qual você tem passado se perderá na sua vida. Lá na frente, Deus vai mostrar que cada uma delas vai se aproveitar para o propósito de Deus na sua vida. Levante a sua cabeça, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração. Glória ao nome do nosso Deus. Nada se perde. Aleluia, glória a Deus. Nada se perde, nada se perde. Ontem eu estava na porta da nossa sede conversando com um dos pastores nossos ali, e ele estava dizendo que quando garoto, o pai dele levava ele para trabalhar como pedreiro, e era uma luta para ele. Eles, uma família de servos de Deus, e trabalhando como pedreiro com o pai lá com 5 anos, arrastando lata,
6 anos, e ele falava assim, ó, o dia que eu tiver a oportunidade, nunca mais vou revirar uma massa, nunca mais vou revirar um concreto. Daí deu 18 anos, ele entrou para o exército, chegou lá no exército, ele foi obrigado a ficar, a servir, chegou lá um rapaz, alguém lá, um superior, disse assim, olha, quem é que tem conhecimento aqui com a parte de construção civil? Ninguém tinha conhecimento. Aí ele teve experiência, ele tinha experiência, ele falou, eu tenho alguma experiência. Separaram, ele falou assim, aquela porta ali foi uma porta que Deus abriu para minha vida para me abençoar. Por quê? Porque quando deu tempo de eu ser dispensado, o pessoal do exército falou assim, não, ele tem que ficar. Esse rapaz aí é o nosso responsável pela construção, pela manutenção. Ele conduz os outros soldados, ele tem que ficar. E ele falou assim, a partir dali eu fui tendo oportunidade, eu recebi a oportunidade de fazer um curso de blindados. Fiz um curso de blindados, eu sei montar e desmontar um blindado. A partir daquilo ali já viajei para novo país e me aposentei hoje e presto serviço ainda para os outros. Levante a sua mão, Deus está construindo a sua história, Deus está escrevendo a sua jornada, e em uma das situações difíceis serão desprezadas para Deus. Por isso você pode celebrar em paz. Pode levantar a tua voz, pode abrir sua boca e dar a mesma glória que você puder para o Senhor. Deus está no controle, Deus está no controle das nossas vidas. O texto diz, celebrai. Celebremos porque nós somos salvos. Celebremos porque as provisões de Deus são certas. E celebremos porque Deus toma todas as circunstâncias da nossa vida e usa a nosso favor. Celebremos em quarto lugar porque Deus nos fez seu povo. O texto diz aqui que foi Deus e não nós, aleluia, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Você pertence a Deus. Você tem dono. Você não foi comprado com ouro, com prata ou com bens que se perdem. Você foi comprado pelo bom preço, o preço do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Eu tenho motivos para celebrar. Agora o texto não fala apenas para nós celebrarmos. No verso 2 tem um outro verbo aí, que é o verbo servir. Servir ou servir ao Senhor. Nós devemos celebrar a Deus, mas não é uma celebração feita apenas de palavras, não é uma celebração feita apenas de ideias e de pensamentos e de intangibilidades. Não. Nós devemos também servir ao Senhor, ou seja, devemos colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. E servimos a Deus quando nós servimos ao Senhor mesmo, segundo a sua vontade e o seu querer. Mas nós servimos a Deus quando servimos a nossa família. Servir a família é servir a Deus. Servimos a Deus quando servimos a igreja, a comunidade de fé, nos tornando crentes funcionais no reino de Deus. E servimos a Deus quando contribuímos de alguma forma, deixando um legado social. E nesse legado social, nós não trabalhamos apenas para os homens, mas nós trabalhamos antes para Deus, para o nosso Senhor. Porque tudo o que fazemos, antes de constar nos anais historiográficos aqui na terra, consta nos anais dos céus, nos memoriais de Deus, nos escritos sagrados das nações celestiais. Aleluia! Por isso Deus nos conclama aqui a servir, a fazer alguma coisa, é nos tornarmos cristãos funcionais e produtivos no reino de Deus. Em todas as imagens bíblicas quanto à igreja, nós temos a responsabilidade do serviço. Por exemplo, na imagem bíblica de que a igreja é um corpo e cada um de nós somos membros desse corpo.
cada membro precisa cumprir a sua funcionalidade. Porque se nós tivermos um membro, por mais aparentemente insignificante que seja, inativo, esse membro, ele adoecerá todo o corpo. E esse membro só estará, de fato, de verdade, cumprindo a sua vocação, se ele servir para aquilo que ele foi criado. No ano de 2022, eu perdi meu paizinho. Meu pai tinha 82 anos de idade. E o meu pai, com 82 anos de idade, fez muitas pirotecnias na vida. Fez muitas bagunças e meninices da vida. Mas a gente achava que ele ia morrer de tudo, menos do que ele faleceu de verdade. Sabe por que ele faleceu? Ele faleceu por causa de uma inatividade da sua vesícula. A vesícula é um órgão importante. Apesar de aparentemente ser insignificante, é um órgão importante. E esse órgão importante, algumas pessoas até depois de cirurgiadas, vivem sem ele. Vão ter que mudar a alimentação, porque ele é responsável pela filtragem da alimentação. Vão ter que mudar a alimentação, mas vivem sem ele. Mas o meu pai não teve tempo hábil para fazer a operação e ele faleceu exatamente pela inatividade da vesícula. A gente imagina isso assim, não é possível que um órgão que você pode até viver sem, se estiver inativo, vai tirar a vida de uma pessoa. É possível tirar a vida de uma pessoa. Se ele estiver inativo, se ele estiver ausente, ele não tira a vida. Mas se ele estiver inativo, ele tira a vida de uma pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que cada um de nós, se partirmos para a ideia de que a igreja é um corpo e que cada um somos membros desse corpo, cada um deve cumprir o seu papel, servindo na igreja de Deus, entrando em atividade para a glória do Senhor. Deus vai tirar toda a morbidez, Deus vai tirar toda a inércia, Deus vai tirar toda a paralisia, Deus vai tirar toda a estagnação, Deus vai colocar você para andar, para se mover e para trabalhar. Aleluia! Você vai ser produtivo para o reino de Deus em nome de Jesus. Deus quer ver você produzindo para a glória do Senhor. Deus quer ver você produzindo para a glória do Senhor. Nós devemos servir. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos servir. Se nós tomarmos a imagem da igreja enquanto exército, porque tem hora que a Bíblia fala que nós somos o exército de Cristo e cada crente é um soldado de Cristo. Se nós tivermos um exército e nesse exército nós tivermos um soldado inativo, todo o esquadrão, toda a milícia, toda a esquadra, todo o corpo, todo o exército estará vulnerável. Não sei se vocês não assistem filme, né? Vocês, graças a Deus, são libertos dessas coisas, né? Mas algum irmão acabou vendo assim sem querer, não sei, né? Sem querer passou, viu aquele filme 300, que conta a história dos espartanos, e tem uma pessoa lá que quer entrar no exército, mas ela é portadora de uma deficiência física, e aí não deixam ela entrar. E quando ela vai perguntar para o Leônidas lá, diz: Leônidas, por que você não me deixa entrar? Aí ele diz assim: por causa da sua dificuldade física, por causa da sua limitação física, você vai vulnerabilizar o exército. Então nós não conseguimos deixar você aqui. Qualquer soldado que não cumprir o seu papel, que não der tudo que tem que dar, ele acaba comprometendo todo o corpo. E se nós pensarmos na igreja enquanto exército, cada soldado aqui deve produzir no reino de Deus. Cada soldado aqui deve dar a sua contribuição. Levante a sua mão, Deus vai colocar você para produzir no reino de Deus. Deus vai colocar autoridade na sua boca, autoridade nas suas mãos. Aleluia, você vai produzir no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Talvez você não está produzindo. O Senhor diz que quando estamos produzindo, Ele nos poda para que cada um produza ainda mais. Deus vai te levar a excelência na produção em nome de Jesus. Se prepare para um tempo novo, onde Deus vai te usar poderosa e gloriosamente na autoridade do Senhor e na autoridade do seu Espírito.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Servir ao Senhor, nós devemos servir ao Senhor. Agora, esse serviço, ele tem algumas qualidades. Nós devemos servir, não é de qualquer jeito. Primeiro, nós devemos servir de forma discreta. O que a mão direita faz, a mão esquerda não pode ficar sabendo. Você não pode servir e a cada serviço seu, você montar um outdoor na cidade, como se você estivesse prestando contas do que faz com os órgãos públicos e o dinheiro público, prestando contas. Você não pode fazer isso. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, aquilo que a mão direita faz, a mão esquerda não pode ficar sabendo. Descrição no seu serviço em nome de Jesus. Uma descrição ímpar. E fique tranquilo, porque Jesus falou a um Deus que nos vê em secreto. O que você tem feito para o Senhor pode ser ignorado por sua família, pode ser ignorado pelos seus vizinhos e até pela igreja. Espera-se uma maior sensibilidade da igreja, mas pode ser que, apesar da sensibilidade da igreja, ainda assim o seu esforço seja ignorado pela igreja. Mas por Deus ele não é. Há um Deus que te vê no oculto, há um Deus que te vê no secreto. E o Senhor Jesus ensina em paz, porque o Deus que te vê no oculto te coroará e te recompensará. Fala para o seu irmão, é servir de forma discreta. Glória a Deus, discreta. Servir de forma alegre. Esse serviço precisa ser contente, precisa ser um serviço alegre. Ele não pode ser pesado, ele não pode ser fruto de uma necessidade, ele não pode ser angustiante, ele não pode ser aflitivo, ele não pode ser massacrante. Ele precisa ser um serviço de forma alegre. O nosso serviço não pode ser pesado. Talvez você esteja, muito cansado de trabalhar em alguma coisa. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer algo novo na tua vida. Porque a gente precisa servir ao Senhor com alegria. A gente precisa servir ao Senhor com contentamento na alma. A gente precisa ter satisfação no interior. A gente precisa ter deleite na alma. A gente precisa ter gozo na alma quando estamos servindo ao Senhor. Eu, por exemplo, eu sirvo ao Senhor pregando. Eu amo pregar. Eu sirvo ao Senhor dando aula. Eu amo dar aula. Eu sirvo ao Senhor também advogando. Eu gosto muito, amo advogar. Eu sirvo ao Senhor fazendo outras atividades, como escrevendo livros. Eu amo. A gente precisa encontrar prazer nisso daqui. Prazer no serviço, porque se não encontrarmos prazer no serviço, o nosso serviço para o Senhor não está sendo feito a contento. O Senhor vai mudar isso. Se há tristeza e há peso em você, quando você serve ao Senhor, no que você serve ao Senhor, eu quero dizer, se prepare para uma mudança de Deus. Eu sinto de dizer isso mais uma vez. Levante a sua mão. Esse ano de 2024 significará mudanças para muitas pessoas. Aleluia, se prepare para novos rumos. Em nome de Jesus, se prepare para mudanças. Em nome de Jesus. Talvez você vai desdenhar um pouco como Deus vai conduzir. Talvez você vai ficar um pouco inquieto. Mas o Senhor está dizendo, sou eu que estou movendo as coisas. É tempo de mudança, diz o Senhor. Eu faço coisa nova, diz o Senhor. Aleluia, eu faço coisa nova, inesperada, inédita. Eu faço coisa nova, diz o Senhor para a sua igreja. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Quem recebe essa palavra? Eu preciso servir de forma desinteressada, sem buscar nada em troca, sem ter interesse.
que o Senhor tem virá, mas nós não devemos buscar. E é preciso servir ao Senhor para a glória do Senhor em tudo. É para a tua glória, Senhor, e é para o teu louvor. Você gritou a oração do nosso querido irmão Pedro, quando ele falou assim, que o pregador cresça. É isso. É isso, sempre esse, que o pregador diminua, perdão, e o Senhor cresça. É isso, essa é a disposição nossa. Aleluia, servir ao Senhor. Quem tem que ser louvado é o Senhor. Tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, amém. Bendito seja o nome dele, engrandecido seja o nome dele, aclamado seja o nome dele, louvado seja o nome dele. Aleluia, a satisfação na presença dele, a alegria na presença dele, a renovação na presença dele. Somente a ele, somente a ele. Toda glória. Se você não deu glória ainda, eu convido você a abrir a sua boca, virar uma palavra de adoração, Senhor. Deus está trabalhando aqui. Enquanto você está adorando aqui, Deus está resolvendo coisas. Aleluia. Nós vamos para a conclusão a um terceiro verbo aqui. O terceiro verbo está no verso 3 e começa dizendo saber. É o verbo saber. Há 3 níveis de saberes. O primeiro nível é saber no sentido de ler e ouvir. É o saber como fruto da sua pesquisa. Por exemplo, Lucas pesquisou, lendo e ouvindo, e trouxe o Evangelho de Lucas. Ele soube. Existe um segundo nível de saber, que é o saber como fruto da observação. É o saber como fruto da contemplação. É o saber como fruto da percepção da experiência do outro. Aprender a partir do que o outro vive. E saber a partir de como aconteceu na vida do outro. Mas há um terceiro nível de saber, que é o saber que está aqui contido nesse texto, que é o saber no sentido de ter a sua própria experiência e a sua própria vivência. As suas leituras e as suas pesquisas, as suas audições podem ter mudanças. A sua interpretação quanto ao que acontece com o outro pode ter também mudança, porque uma hora você interpreta o que aconteceu com o outro de uma forma, depois você pode interpretar o mesmo fato de outra forma, dependendo de coisas que acontecem. Mas a sua experiência, ela é marcante, ela é imutável, ela é inegável, ela é transformadora, ela é revolucionária. O Senhor quer que você se entregue para esse ano aqui e ver grandes e maravilhosas experiências com o Senhor. Eu sei o que o Senhor faz. Você sabe de ler? Você sabe de ouvir? Você sabe de ver Deus fazendo na vida de outros? Eu quero dizer para você, Deus quer que você tenha suas próprias experiências com Ele. Aleluia, fala para o seu irmão, esse ano será um ano de experiências novas. Tudo bacana, normal. Você acredita que será um ano de experiências novas? Aleluia, aleluia, aleluia. Nada como as experiências, sabia? Nada como as experiências. Eu às vezes conto as coisas e quem me ouve acha que eu sou um menino que não está consciente do que está falando. Mas eu não posso negar as minhas experiências. Vou contar uma para você. Eu era namorado da Mônica, trabalhava numa fábrica de folhados, pãozinho folhado, na Barra Funda. E um dia nós fomos almoçar na casa de uma irmã. Chegamos lá, minha irmã, coitadinha, cheia de amor por mim, mas falou demais. Às vezes a família fala muito, você sabe por quê? Acontece isso. E ela foi e falou assim, na hora que
A Mônica tinha, porque minha esposa tinha viajado para fora do país, Canadá, aí quando chegamos lá na mesa, ela falou assim, minha esposa falou, eu gosto de viajar. Aí a minha irmã, mas o Henrique, ó, o máximo que ele vai te levar é aqui na estação de trem da Barra Funda. Eu falei, poxa, ninguém queimou meu filho. Quando eu estava para casar, eu nunca tinha andado de avião. Eu viajei pela primeira vez, eu fui trabalhar lá em Natal e viajei pela primeira vez. Agora, recentemente, eu fui viajar e quando eu estava lá no aeroporto, sentado assim, olhando para ele, eu estava esperando o aeroporto, estava olhando os aviões do Espírito Santo de Deus que me fez entrar. Eu já viajei de avião mais de 100 vezes. E dessas 100 vezes, mais de 80 vezes foi com ela. Aleluia, glória a Deus. A gente viaja de trem, se for necessário, não tem problema. Não tem problema. Mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor te dá experiências extraordinárias. E essas experiências, ninguém vai tomar de você. São experiências suas. São coloques seus com Deus. São intimidades suas com Deus. Ninguém será capaz de arrebatar isso. Eu estava sem lugar para passar a lua de mel. Vai vendo. Aí eu estou lá trabalhando, lá em Natal. O colega meu do nada passou assim no meu setor e falou assim: oi, vai fazer o que agora à noite? Eu falei, cara, era uma quarta-feira. Eu falei, não vou fazer nada, eu vou para casa lá. Aí ele falou assim: então faz o seguinte, vamos comigo num lugar, vai ser um casamento ali perto da praia ali e tal. Aí fui. Cheguei lá no casamento, fiquei ali perdido, sabe? No beijo para convidado não convida, já viu essa massa, né? Mas meu amigo não obedeceu essa regra aí, ele não queria ir sozinho e me levou. Ele não foi lá, cheguei lá. Fiquei ali no casamento, ali comendo o negócio e tal. Daqui a pouco veio um rapaz, e esse rapaz era uma alta patente no exército brasileiro. Ele chegou para nós ali, ficou conversando com a gente. Daqui a pouco, meu amigo foi e brincou com ele. Falou, olha esse aqui, ó, tá indo para São Paulo semana que vem, vai casar. Olha só. Aí, você vai casar, rapaz? Vou. Aí esse camarada perguntou para mim, você vai passar a lua de mel onde? Aí eu falei, não sei onde eu vou passar a lua de mel, não tem lugar ainda, não tem dinheiro. Aí ele pegou e falou assim, você não tem dinheiro? Não. Você vai casar quando? Eu falei, vou casar tal dia. Ele falou, quando você casar, se tiver vindo para casar, você fala comigo. Eu falei, tá bom. Aí ele me deu o telefone dele, um dia você vai celular, WhatsApp, era no orelhão, vocês não sabem o que é isso, vocês não mogam. Mas era ficha, era ficha. Aí comprava uma tirazinha assim, ó, cheia de ficha. Aí você coloca lá no orelhão, ali vai ter tipo 2 minutos de conversa e tal. Aí vocês não sabem nada disso, vocês só vai no celular, já, vocês não sabem, né? Aí então fui lá, coloquei a ficha, liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele falou assim, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai num hotel assim, que está tudo pago lá para você. Leva a sua esposa para lá. Aí quando eu cheguei, eu contei para ela. Ela falou assim, eu vou passar a noite juntos na casa dos meus pais. Eu falei, não, fica tranquila, eu já providenciou um lugar. Ela falou, onde vai ser? Eu falei, já tem que me ver isso aqui. Não sei nem como vai ser o negócio. Ou eu não falei. Fomos para lá quando chegamos lá no hotel, são maravilhosos, tudo pago. Eu nunca vi esse homem, meus amigos, eu só tinha visto ele uma vez. Mas é quando Deus quer fazer. Ela não caiu tão mais. Fala para o seu irmão, Deus vai dar as suas próprias experiências. Diga para ele. Levante a sua mão, Deus vai dar experiências para você. Sou eu que estou perguntando aqui.